O Luiz Henrique chegou pro Neymar e mandou a real. Dessa forma, é bom que você vá embora. Então, você consegue imaginar um técnico com tanta autoridade indo até Neymar e dizendo: é bom que você vá embora? Pois é, foi exatamente isso que Luiz Henrique teria falado ao craque brasileiro. Agora pensa comigo, como assim o treinador não se preocupa apenas com os nomes de peso? Luiz Henrique já deixou bem claro, para ele, o futebol coletivo vem acima de tudo. Quem mostra resultado nos treinos ganha espaço, não apenas quem tem o nome estampado na camisa. E olha, a mídia reagiu forte a essa declaração. Vamos ver juntos o que rolou. Eu acho que eu nunca vi um técnico tão maluco e ao mesmo tempo tão corajoso como o senhor Luiz Henrique. Saiu a notícia de que na época que ele chegou no Paris Saint-Germain, ele teve uma conversa muito séria com o Neymar e falou na cara do Neymar que ele achava melhor que o Neymar saísse mesmo. E não, meu parceiro, não é a mídia que tá inventando conversa. Quem falou isso foi o diretor de futebol do Paris Saint-Germain, o senhor Luiz Campos. Ele deu uma entrevista ali para a rádio MRC Sport e ele falou o seguinte: o Luiz Henrique foi o primeiro a dizer a Neymar: é bom que você saia. E ele disse isso pessoalmente. E o motivo do Luiz Henrique para meio que dispensar o Neymar é muito simples. Ele pensa o futebol de uma forma muito mais coletiva do que individual. E há boatos, meu parceiro, de que ele também não queria o Lionel Messi, o Messi. E aí não é novidade pra ninguém, né, que o Luiz Henrique não queria o senhor Mbappé por lá. O maior artilheiro da história da França, o melhor jogador da França, dispensa comentários, mas o Luiz Henrique também não queria ele, por isso, esse é um dos motivos também pelo qual ele saiu. E o resultado de toda essa reformulação que o Luiz Henrique fez está aqui. Conseguiram ganhar a tão sonhada Champions League. E mais que isso, o Luiz Henrique fez um grupo totalmente fechado, um grupo totalmente coletivo e que joga um futebol absurdo. eu nesse vídeo aqui na manhã de terça-feira para repercutir uma entrevista, longa entrevista, dada pelo Luiz Campos, diretor esportivo do PSG, conselheiro da QSI, né, da Qatar Sports Investment, que é a empresa que está por trás do PSG, além de outros clubes aí no mundo. E o Luiz Campos deu uma longa entrevista à rádio RMC de Paris, e ali ele falou sobre vários assuntos. Eu vou dar uma pincelada em alguns antes de chegar no assunto que é o tema do vídeo de agora. Por exemplo, ele falou que esse trabalho no PSG é o último trabalho da carreira dele. Ele tem uma carreira muito longa, trabalhou no Sevilha, trabalhou na Roma e tudo mais, mas que ele prometeu à família que esse trabalho no PSG será o último trabalho dele, que ele tem que passar mais tempo com a família, tem que usufruir um pouquinho da vida. Então ele falou que ele não vai trabalhar, não vai começar um novo trabalho em nenhum outro clube. Ele falou também que trazer o Luiz Henrique para comandar o projeto, para capitanear o projeto do PSG, foi o maior acerto dele no Clube de Paris. E aí encheu o Luiz Henrique de elogios, falou que ele pensa o clube como um todo, que ele pensa que ele entendeu de cara o projeto, que ele trouxe uma mentalidade vencedora para o projeto e tudo mais. E conseguiu ajustar e aparar os problemas que o PSG tinha de relacionamento, de condução, de time e tudo mais. Ele falou também que essa janela do PSG pouco movimentada, a rigor ele trouxe 2 reforços, né? O Zabarni, uma outra opção de zaga que chegou lá do Bournemouth, e o Chevalier, que chegou do Lille, né? O novo goleiro. E ele disse que era algo natural, que disse que o time ainda tem muito a produzir, que o time está ajustado. O PSG, atual campeão da Champions. E por fim, outra coisa que eu destaquei aqui é a questão do Donnarumma. E aí ele disse que o PSG lá atrás tentou fazer a renovação com o Donnarumma, tinha a intenção de renovar com o Donnarumma, só que as pedidas do Donnarumma, e aí ele usa uma expressão muito interessante, ele diz: o Donnarumma pediu um contrato do antigo PSG, não do novo PSG. E aí ele marca a diferença do PSG antes da chegada do Luiz Henrique para o PSG depois da chegada do Luiz Henrique. Ele deixa muito marcada e muito clara essa diferença. E ele diz: o Donnarumma fez exigências do antigo PSG, não do novo PSG. E aí, conversando com o Luiz Henrique, a gente entendeu que era uma oportunidade de caminhar para uma outra situação, inclusive melhorar no aspecto com bola. E aí sim entrou a questão técnica
do Donnarumma não ser um especialista no jogo com os pés, apesar de ser um goleiro excelente e de ter feito na temporada passada, ter sido o melhor goleiro da temporada, acho que indubitavelmente, o Luiz Campos, junto com o Luiz Henrique, entenderam que diante dessas pedidas do Donnarumma, era a chance de trazer alguém adequado ao, entre aspas, novo PSG e também melhorar no aspecto com os pés. Então, esses foram... Ele falou mais, foi uma entrevista bem longa e tudo, mas acho que esses 4 pontos me chamaram a atenção que eu queria destacar aqui. E aí a gente chega no principal ponto, que foi... que motivou a realização desse vídeo, que é exatamente o bastidor da saída do Neymar do PSG. Para quem não lembra, lá no final da temporada 22-23, quando o Luiz Henrique chega para começar esse trabalho, esse projeto no PSG, Luiz Henrique chega no meio do ano, né? Temporada 22-23 é aquela que tem a Copa do Mundo em dezembro, volta, e aí quando o Luiz Henrique chega, o Messi tinha acabado de sair do PSG, o Sérgio Ramos tinha acabado de sair do PSG, mas ainda tinham alguns outros jogadores que saíram naquele meio do ano. Entre eles o Verratti, por exemplo, a pedido do Luiz Henrique, que não queria trabalhar com o Verratti, e também sai o Neymar. O Neymar, no meio de 23, vai lá fazer o projeto lá com o Al Hilal. E aí, o que teve de novidade nessa entrevista do Luiz Campos foi a forma muito clara que ele contou os bastidores com que o Luiz Henrique chegou para o Neymar e falou para ele deixar o clube. Aspas para o Luiz Campos, que eu estou deixando aqui, que eu peguei lá na reportagem da CNN Brasil. Luiz Henrique foi o primeiro a dizer para o Neymar: é bom que você vá embora. E aí ele coloca, isso está entre aspas, porque segundo Luiz Campos foi a frase dita pelo Luiz Henrique para o Neymar: é bom que você vá embora. Ele disse isso cara a cara. E isso para mim acho que é completamente perceptível e compreensível e factível, que era a palavra que eu queria dizer. Porque para mim, pela percepção que eu tenho do Luiz Henrique, nunca conversei com o Luiz Henrique, já entrevistei o Luiz Henrique, tá? Já fiz pergunta para ele em entrevista coletiva, mas nunca conversei com ele. Mas a minha percepção é que o Luiz Henrique é o típico cara transparente e verdadeiro que falaria essa frase: é bom que você vá embora. Ele disse isso cara a cara, porque ele pensa futebol de uma forma diferente: jogar coletivamente, escalar quem foi o melhor no treino da semana. Isso disse o Luiz Campos sobre a saída do Neymar do PSG. E logo depois o Neymar até foi com o PSG para aquela turnê lá na Ásia, jogou um jogo ou outro, e depois quando voltou para Paris, quando o time todo voltou para Paris, e na época ainda tinha a questão se o Mbappé ia ficar ou não, né? E aí quando voltou para Paris, o Neymar foi negociado com o Al Hilal. E aí tem aquela questão, muita gente acredita que o Neymar não tinha outra alternativa que não ir pro Al Hilal. Já falei sobre isso aqui, tem vídeo aqui no canal, para mim isso não cola, eu não consigo engolir isso, mas enfim, não é o tema do vídeo agora. O tema é que o Luiz Henrique chegou pro Neymar e mandou a real dessa forma: é bom que você vá embora. Então, e aí o Neymar foi procurar o caminho dele. O que me chama a atenção é essa segunda parte da resposta do Luiz Campos, que aí é uma leitura do Luiz Campos, tá? O que falou o Luiz Henrique está aqui entre aspas, tá? Que é bom que você vá embora. E, de fato, chama bastante atenção um treinador falar isso de forma tão clara e transparente. Mas o que me chama a atenção é a segunda parte da frase, que aí é uma frase do Luiz Campos, tá? Não é uma frase do Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique pensa futebol de uma forma diferente. Jogar coletivamente, escalar quem foi o melhor no treino da semana. E por que eu queria fazer isso? Porque, na minha visão,
isso que o Luiz Campos falou casa perfeitamente com o que falou o Carlo Ancelotti na última entrevista de convocação, dia 25 de agosto. Para mim, isso casa perfeitamente com o que falou o Ancelotti naquela pergunta do repórter do Diário Lance, quando ele diz: o que o jogador tem que fazer para ir à Copa? E aí o Ancelotti divide em 3 pedaços. 1, estar bem tecnicamente. 2, estar bem fisicamente. E 3, quando ele diz entender que tem que jogar pelo coletivo, entender que ele precisa se doar para o time. E ele completa dizendo: pode ser que eu leve um jogador com menos qualidade do que outro, mas que encaixe melhor no time. Essa resposta do Luiz Campos, dizendo que o Luiz Henrique abriu mão do Neymar por isso, casa perfeitamente com esse terceiro ponto que o Ancelotti trouxe. A gente está falando de 2 técnicos europeus, 2 técnicos com visão europeia, 2 técnicos campeões de Champions por times diferentes, pensando da mesma maneira. Entre ter um jogador extra classe, mas que atrapalha o coletivo, eles vão privilegiar o coletivo. O Luiz Henrique fez isso no PSG e não tem como a gente dizer que não deu certo. Deu certo. Claramente deu certo. Nas 2 temporadas do Luiz Henrique no PSG, nas 2 ele ganhou o Campeonato Francês e Copa da França, que não é, entre aspas, nada demais, porque, né, o PSG começa campeão desses 2 torneios. O que ele pode fazer é fazer alguma cagada e perder esses títulos. Mas na Champions, ele deu passos à frente nas 2 Champions. Chegou à semifinal na primeira, ainda com o Mbappé, e foi campeão na segunda sem o Mbappé. E campeão da maneira que foi, atropelando a Inter de Milão de 5-0. Então, reparem que o Luiz Henrique foi transparente e foi claro com o Neymar, dizendo: é melhor que você vá embora, e que, segundo o chefe do Luiz Henrique, ele fez isso porque o Luiz Henrique não abre mão de coletivo e que, na visão dele, o Neymar não privilegiava o coletivo. E aí, o que você acha dessa postura de Luiz Henrique? Será que ele realmente está certo em priorizar o coletivo, mesmo que isso signifique abrir mão de nomes gigantes como Neymar? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa sobre essa polêmica. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o mundo do futebol. Até a próxima!